Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Vamos apresentar como calcular a tensão atuando no dente da engrenagem e também estabelecer qual o fator de segurança do projeto. Então pessoal, conforme eu mostrei no último vídeo, nós podemos entender o processo do projeto de uma engrenagem como um ciclo. Uma vez que a gente conhece as dimensões, nós podemos estabelecer quais as forças estão atuando nos dentes da engrenagem e, por fim, conhecer o fator de segurança do projeto. E é claro que a gente pode fazer também o processo reverso, né? Partir de um coeficiente de segurança conhecido, daí estabelecer quais são as forças e as tensões máximas permitidas e então determinar quais seriam as dimensões apropriadas para essa engrenagem. No vídeo anterior, nós falamos sobre as dimensões e apresentamos como calcular as forças e também as tensões do dente da engrenagem. Porém, nós não falamos sobre o fator de segurança, que é o assunto desse vídeo. Então, primeiramente, vamos relembrar alguns parâmetros importantes para o dimensionamento de engrenagens. O principal seria a rotação de trabalho da engrenagem, certo? A partir dessa rotação, a gente consegue estabelecer outros parâmetros que são muito importantes no dimensionamento. A gente vai conhecer qual a velocidade no ponto primitivo, ok? Só para expressar um desenho, nós temos aqui os dois círculos primitivos do nosso par de engrenagens, ok? Aplicando uma rotação conhecida ômega ao pinhão, a gente vai ter uma velocidade v, que é tangencial, calculada como produto da rotação, ou seja, da velocidade angular ômega, com o diâmetro primitivo dividido por 2, ou ômega vezes o raio primitivo. Assim, se você quer conhecer qual a velocidade do pinhão, vai ser a rotação do pinhão vezes o raio primitivo do pinhão. E também, analogamente, para a engrenagem, a velocidade da engrenagem vai ser igual à rotação da engrenagem vezes o raio primitivo da engrenagem. E a partir dessa velocidade tangencial, a gente consegue também determinar a potência. Ou então, se a gente conhece a potência, junto com essa velocidade do ponto primitivo, a gente consegue conhecer qual a força atuando no dente da engrenagem. Então, essa relação de que a potência é igual à força aplicada vezes a velocidade é muito importante, porque geralmente a potência do acionamento é conhecida. Então, se você conhece a potência e você sabe calcular essa velocidade no ponto primitivo, automaticamente você consegue conhecer qual a força que vai estar atuando no dente da engrenagem. E juntando essas duas equações, a gente consegue também estabelecer qual o torque que vai estar atuando. Então, substituindo a expressão da velocidade no ponto primitivo na equação da potência, nós vamos chegar que a potência pode ser escrita como o produto da força transversal com a rotação e o raio primitivo. E a gente pode reordenar essa equação escrevendo o seguinte, que a potência é igual a Wt vezes R vezes ômega. Só que Wt vezes R é o momento gerado pela força transversal, ou seja, é o torque que está sendo aplicado na engrenagem. Ou seja, a potência pode ser escrita como o torque vezes a rotação. Ou então, para uma potência conhecida e uma rotação conhecida, o torque é simplesmente calculado pela divisão da potência pela rotação. E é muito importante para que se atente para as unidades que estão sendo utilizadas nesse equacionamento. Lógico que o mais recomendado é que se utilize as unidades no sistema internacional. Outro grupo de parâmetros importantes são os parâmetros geométricos da engrenagem. Então, geralmente, para dimensionar uma engrenagem métrica, vamos utilizar o módulo e o diâmetro primitivo. Para uma engrenagem que usa o padrão americano, a gente vai utilizar o passo diametral e o diâmetro primitivo. E o outro parâmetro é a largura do dente, né? Esses três parâmetros são muito importantes para o cálculo das tensões, certo? Igual a gente viu no vídeo anterior. Mas baseado na geometria da engrenagem helicoidal, nós temos aqui mais dois parâmetros que são muito importantes para o projeto, que são a razão de contato transversal, expressa por MP, e é igual ao passo diametral vezes o comprimento de ação dividido por π cosseno do ângulo de pressão. Esse parâmetro ele representa o número médio de dentes que está em contato durante um determinado instante de tempo. E é importante que esse valor seja maior do que 1 para que você tenha uma melhor divisão da carga entre os dentes da engrenagem
evitar vibração excessiva durante o engrenamento e, claro, evitar que essa força seja aplicada na ponta do dente, que é o caso mais crítico, e a razão de contato axial, expressa por MF, e é igual à largura do dente, F, dividido pelo passo axial PX. É um parâmetro que representa o grau de entrelaçamento das engrenagens e existe uma recomendação para que esse parâmetro seja maior ou igual a 1,15. Esse parâmetro também é responsável por dividir a carga que está atuando nos dentes da engrenagem. E é um parâmetro tão importante que, dependendo do grau de entrelaçamento dessa engrenagem, né, e dependendo do ângulo de hélice, é possível até trabalhar com engrenagens mais estreitas numa mesma aplicação. Então é muito importante se atentar para esses dois parâmetros, para que se utilizem valores adequados, porque uma vez que estão relacionados à divisão da carga nos dentes da engrenagem, né, quanto mais a carga é dividida entre dentes adjacentes, né, menor vai ser a probabilidade de falha da engrenagem. Ok? Então, só para deixar aqui que o Z, né, que é o comprimento de ação, ele é expresso através dessa equação aqui, que é dependente tanto do raio primitivo, do adendo do pinhão, certo? Também do ângulo de pressão, do raio primitivo da engrenagem, do adendo da engrenagem e também da distância entre o centro dessa engrenagem. E as tensões de flexão e de contato são expressas por essas duas equações e elas são dependentes daqueles parâmetros geométricos da engrenagem, certo? Onde F é a largura do dente, M é o módulo, D é o diâmetro primitivo, a força aplicada é WT e os fatores K e C são os fatores de correção do projeto. Ok? Isso foi mostrado no vídeo anterior e se você não assistiu, assista. É muito importante. Eu vou deixar o card aqui em cima e também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom, e por fim, a gente precisa conhecer qual é o fator de segurança do projeto, né? Uma vez que nós já calculamos as tensões atuantes nos dentes da engrenagem, a gente precisa conhecer qual é o grau de proteção que nós temos no projeto contra uma ocorrência de falha por flexão e falha por crateração da superfície. E como nós vamos fazer isso aí? Através da razão entre a resistência corrigida do material e a tensão calculada, certo? Através daquelas equações apresentadas anteriormente. Então, assim, para que o sistema seja seguro, obviamente a resistência do material tem que ser maior do que a tensão calculada, ou seja, o fator de segurança tem que ser maior do que 1. Se por um acaso, durante os cálculos, você verificar que a tensão calculada é maior do que a resistência do material, ou seja, se o fator de segurança for menor do que 1, você precisa voltar no projeto, alterar as dimensões da engrenagem, para que assim você tenha um fator de segurança maior do que 1. Tá? Esse fator de segurança vai estar atrelado a um outro fator, por exemplo, o custo. É claro que quanto maior o fator de segurança, mais seguro é o seu projeto, óbvio. Mas também nós vamos ter um custo maior relacionado a esse projeto. Então você precisa atingir um equilíbrio para ter um sistema seguro com um custo adequado dentro daquela aplicação que você está propondo. E por que essa resistência do material ela é corrigida, né? A norma estabelece a inclusão de alguns fatores para contemplar algumas variações que o estudo puramente teórico do material não teria. Então, com a inclusão desses fatores, a gente calcula qual é o valor limite de tensão de flexão e tensão do contato. Tá? Então, assim, a equação do fator de segurança contra uma falha de flexão é dado por essa equação aqui, onde os parâmetros yn, kt e kr são esses fatores de correção, onde yn é um fator de ciclagem, de tensão, o kt é um fator de temperatura e kr é um fator de confiabilidade. Tá? E σb é a tensão de flexão atuando no dente da engrenagem. De maneira análoga, o fator de segurança para uma falha de crateração da superfície é dado por esta equação aqui, onde os parâmetros Zn, Ch, Ct e Cr são os fatores de correção, tá, da tensão admissível do contato, e σc é a tensão contra a falha de crateração da superfície. Ok? No caso aqui, só para manter o padrão, né,
CT e CR é a mesma coisa que KT e KR, ou seja, são fatores de temperatura e confiabilidade respectivamente. Mas aqui só para manter o rigor, da forma que a gente já via colocando nas outras equações, nós estamos mantendo a nomenclatura desses coeficientes. O fator de temperatura é um fator que depende exclusivamente do lubrificante que está sendo utilizado. Para temperaturas menores que 250 graus Fahrenheit, que equivale a 120 graus Celsius, utilizamos um fator de temperatura igual a 1. Caso a temperatura seja maior que 250 graus Fahrenheit, Kt vai ser maior do que 1. Mas são aplicações extremamente indesejáveis porque são temperaturas altas que degradam o lubrificante. Então, muitas das vezes, até é utilizado trocadores de calor para que se mantenha a temperatura do lubrificante menor do que 120 graus Celsius, ou esses 250 graus Fahrenheit, para que se tenha uma lubrificação adequada e que se tenha menos possibilidade de falha causada por uma deficiência da lubrificação. Já em relação ao fator de confiabilidade, a norma já estabelece alguns fatores fixos dependendo da confiabilidade a qual está sendo aplicada no projeto. Ou então, o fator de confiabilidade KR pode ser calculado a partir da seguinte equação, dependendo da faixa de confiabilidade desejada, uma vez que a curva de confiabilidade é altamente não linear. Assim, o KR vai ser igual a 0,658 menos 0,0759 vezes o ln de 1 menos R. Se a confiabilidade R estiver entre 0,5 e 0,99, ou KR vai ser igual a 0,5 menos 0,109 vezes o ln de 1 menos R, se a confiabilidade R estiver entre 0,99 e 0,9999. Então, para facilitar, a norma já estabelece alguns valores, tabelados, que são os mais utilizados no projeto aí. Então, dependendo da confiabilidade adotada, já tem um valor fixo de KR a ser utilizado no projeto. O fator de ciclagem também é padronizado pela norma. Então, nessas duas figuras aqui, estão apresentados quais são os fatores de ciclagem para tensões devido à flexão, nessa figura da esquerda, e para tensões de contato, nesse gráfico da direita. Então, reparem que o fator de ciclagem de tensão ele vai depender da dureza superficial, expressa em função de um número de ciclos de carga. A norma determina que as resistências à fadiga por flexão e por contato elas estão relacionadas com 10 a 7 ciclos, certo? Então, o objetivo de determinar qual o fator de ciclagem é corrigir a resistência à fadiga para outros valores de número de ciclos de carga aplicado, ou seja, para outras vidas, certo? Menores ou maiores. Então, reparem que para um número de ciclos igual a 10 elevado a 7, nós temos que yn vale 1, justamente por esse ser um padrão inicial. E dependendo de qualquer outro ciclo utilizado no projeto, certo? Você vai ter outros valores de yn, que vão corrigir a resistência à fadiga admissível. E de forma análoga, nós temos também para o caso de uma resistência à crateração da superfície, a um contato entre os dentes da engrenagem. Então, da mesma forma que ao utilizar 10 elevado a 7 ciclos, nós vamos ter aqui um fator de ciclagem de tensão Zn, para o contato, igual a 1. E o último fator utilizado para calcular o fator de segurança do projeto é o fator razão de dureza, identificado aqui como CH. Esse fator CH é dependente da razão de engrenamento e também dependente da razão de dureza, que é calculada pela razão entre as durezas Brinell para o pinhão e para a engrenagem, ou coroa. E a norma especifica que
Se a razão entre as durezas Brinell do pinhão e da coroa for menor do que 1,2, deve-se considerar que o fator CH vale 1. Quando algumas condições específicas de dureza do pinhão e da engrenagem são utilizadas, o fator de razão de dureza vai ser expresso em função da dureza Brinell da coroa, ou da engrenagem, de acordo com esse gráfico mostrado aqui, certo? E ele também é dependente do acabamento superficial do pinhão, que é expresso aqui por Fp, certo? De forma que quanto maior for esse acabamento superficial do pinhão, mais o fator razão de dureza tende a 1. Então a norma até especifica que quando o fator de acabamento superficial for maior do que 64, deve-se utilizar um fator razão de dureza igual a 1. O intuito aqui é passar essas informações de uma forma muito resumida, apenas para mostrar de onde vêm os valores desses parâmetros que são colocados no equacionamento do fator de segurança. Na realidade, isso é um assunto mais extenso em que daria para fazer um vídeo falando apenas desses fatores de projeto. Então fica aqui somente a título de ilustração de onde vem e como são colocados esses parâmetros num projeto de engrenagens de dentes helicoidais. Então, para que o projeto do par de engrenagens seja finalizado, certo? Através, já que nós já conhecemos agora como é calculado o fator de segurança, primeiramente nós precisamos calcular para o pinhão quais são as tensões de flexão e de contato, e assim determinar qual é o fator de segurança tanto para a falha de flexão quanto para a falha de crateração da superfície do pinhão. Da mesma maneira, deve ser feito para a coroa. Então, calcula-se as tensões de flexão e de contato para a engrenagem, e aí nós determinamos também qual o fator de segurança contra a falha de flexão e contra a falha de crateração da superfície também para a engrenagem. Então, fechando essas 4 variáveis, nós temos o nosso par de engrenagens dimensionado. E assim, a gente fecha o ciclo do projeto. A gente já havia determinado as dimensões, conhecido essas dimensões principais, estabelecidos quais são as forças e tensões atuando nos dentes do par de engrenagem, e agora nós determinamos o fator de segurança, certo? Logo, se o valor do fator de segurança for satisfatório, nós temos a conclusão do nosso projeto. Em contrapartida, se esse valor ainda não for suficiente, a gente precisa repetir o ciclo novamente, modificando as dimensões da engrenagem, verificando quais são as forças e tensões atuantes nos dentes e calculando novamente o fator de segurança até que se tenha o projeto finalizado. É claro que o projeto também pode ser realizado de forma reversa, certo? Dependendo das aplicações, partindo de um fator de segurança conhecido, que julga-se apropriado para o projeto, certo? E daí calcula-se o valor máximo das tensões permitidas no par de engrenagens e assim quais seriam as dimensões que essas engrenagens precisariam ter para que elas possam desempenhar suas funções de forma correta e segura. E aqui a gente finaliza essa aula. Gostou? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de conteúdos como este. Até a próxima!